O que fazer quando uma pessoa toma remédio para má circulação e apresenta algum sangramento? Como fazer parar esse sangramento? Será que é arriscado? Será que vai parar? O que você deve fazer se isso acontecer com você ou com outra pessoa para poder ajudar? Vamos falar um pouquinho sobre remédios para má circulação, tratamento de trombose e sangramentos pelo corpo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dores e inchaço nas pernas, faz a sua inscrição no canal, toca no sininho para deixar as notificações ativadas e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Aproveita e já clica no gostei. O seu like, o joinha, a sua curtida é muito importante para esse vídeo chegar até mais pessoas e a gente até mesmo poder levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, esse vídeo foi retirado das dúvidas que vocês deixam nos comentários, lembrando que você precisa estar inscrito para a gente te achar aí nos comentários. E a seguinte pergunta foi a selecionada de hoje pelo nosso time. Bom dia, doutor. Fiz uma cirurgia nos rins e depois fui diagnosticado com trombose. Estou fazendo o tratamento dos 21 dias e ainda a minha urina está da mesma cor de sangue. Se não for o mesmo, sendo que ainda estou usando duplo J e essa cor de urina, será que é normal? Então vamos falar um pouquinho sobre o uso de medicamentos para trombose e o sangramento. Primeiro que nem todo remédio de circulação vai favorecer o sangramento. Remédios como os flebotônicos, como diosmina, esperidina, Taflon, Venaflon, Flavonide, Perivasc, esses remédios eles não vão causar sangramentos pelo corpo. Os que podem propiciar o sangramento são os anticoagulantes e os antiagregantes. Os antiagregantes são o AS, o clopidogrel, o prasugrel, e os anticoagulantes são o Marevan, o Colmadin, o Pradaxa, o Xarelto, a Rivaroxabana, o Eliquis. Então, essas classes, os anticoagulantes e os antiagregantes, podem ter relação com o sangramento pelo corpo. Esse sangramento pode acontecer em qualquer lugar. Os mais comuns são sangramentos nasais, no nariz, que é a epistaxe, o sangramento gengival. Na mulher a gente precisa lembrar do sangramento vaginal, semelhante a uma menstruação, mas tem locais do corpo onde o sangramento ele pode ser perigoso, como por exemplo no cérebro, dentro da cabeça, ou pelo trato digestivo, um sangramento no estômago ou nos intestinos. Esse sangramento, dependendo da quantidade que isso acontece, da intensidade dele, pode ser perigoso. O sangramento pela urina também é possível que aconteça. Então, como no seu caso, de quem mandou a pergunta, você teve uma cirurgia e colocou um duplo J, uma cirurgia no aparelho urinário, uma cirurgia renal e um duplo J. O que eu quero chamar a atenção para você é que na grande maioria das vezes os sangramentos com anticoagulantes não são espontâneos, exceto em pessoas, por exemplo, que estão com a dose muito forte ou não estão fazendo exames de controle para alguns casos de remédios, onde a gente tem que fazer esses exames de controle. Então, geralmente, o sangramento causado com remédios de má circulação ele é provocado. Ou a gente fez um procedimento cirúrgico, ou a gente se machucou, bateu, cortou. Então, coagulação é a propriedade do nosso corpo de controlar um sangramento. Isso que é coagulação, e é daí que surge a trombose. Vou te explicar para você entender. O nosso corpo ele tem várias substâncias que ficam no nosso sangue. Assim que a gente tem um machucado, a gente vai tentar formar aquela casquinha ali no machucado para poder estancar aquele sangramento. Só que quando o nosso corpo não consegue controlar bem essa coagulação, a gente pode ter se a coagulação não está funcionando bem, está muito fraca, a gente pode ter sangramentos pelo corpo. Quando a gente tem a coagulação muito forte, muito exacerbada, muito intensa, a gente tem formação de coágulos dentro de veias que aparentemente estão saudáveis, causando a doença que a gente chama de trombose. Então por que eu fiz como se fosse um Czinho aqui com a mão, uma letra C? Porque a coagulação ela tem uma faixa ótima. Ela tem uma faixa onde ela está funcionando bem e ela tem as faixas ou para baixo não está funcionando bem e tem risco de sangramentos, de hemorragias pelo corpo, ou está funcionando demais e está fazendo coágulos pelo nosso organismo. Então coagulação é a nossa propriedade de estancar um sangramento. Se ela não está funcionando bem, eu posso ter sangramentos ou posso ter tromboses. Quando a pessoa
Tem uma trombose, quer dizer que a coagulação ela está muito intensa. E aí, com os remédios para tratar esses coágulos, esses trombos, eu quero trazer a coagulação para dentro da normalidade. Só que se o remédio de coagulação, o remédio para tratar a má circulação causada pela trombose, ele está muito forte, eu posso ter o risco de sangramentos também. Então, como eu te disse, na maioria das vezes esses sangramentos não são espontâneos, são provocados. E o que fazer quando a pessoa apresenta um sangramento? Primeiro a gente tem que lembrar que alguns remédios têm como controlar no sangue essa coagulação. Existem exames como o PTT, que é o tempo de protrombina, o TAP com INR, que é o tempo da tromboplastina ativada. Esses exames são solicitados pelo médico, eles servem para ver se a sua coagulação está boa ou não. Alguns remédios vão alterar esses exames, principalmente se você faz uso de Marevan, que são os derivados da varfarina, Marevan, Coumadin, que são os remédios chamados de cumarínicos. Remédios como o Xarelto, que é a rivaroxabana, o Pradaxa, o Eliquis, esses novos anticoagulantes, eles não vão alterar os exames de sangue. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é qual tipo de remédio você faz uso. Dependendo do remédio, tem como saber se ele está alterando muito a coagulação, a crase sanguínea. Então remédios como Marevan e Coumadin a gente pode saber através dos exames de sangue se eles estão fortes ou fracos. Remédios como Xarelto, rivaroxabana, Eliquis, Pradaxa, não adianta fazer exames de sangue porque eles não vão alterar esses exames. E sim, eles estão agindo no trombo. A primeira coisa então é saber se o remédio está dentro da dose adequada. Segunda coisa, se ele está forte ou está fraco. A segunda coisa é o que fazer. Basicamente, para estancar um sangramento, a gente precisa fazer compressão naquela área machucada. Ah, Antônio, mas e se for um sangramento na urina? Aí não tem como comprimir os rins, apertar a barriga, nada disso funciona. Sangramentos como hemorragias dentro da cabeça, hemorragias pelo intestino ou pela urina, nesse caso é importante procurar auxílio médico, porque pode ser necessário, em alguns casos, suspender o medicamento ou até mesmo usar antídotos, usar outros remédios que neutralizam os anticoagulantes. Agora, pequenos cortes em casa, por exemplo, se você faz uso de anticoagulantes e se cortou com uma faca ou bateu em alguma coisa e arranhou, aí qual que é a melhor opção? O que fazer? Você vai pegar uma toalha limpa ou um pano limpo e apertar aquela região. Se você tiver gases em casa, melhor ainda. Não é para esse material que você vai usar, por exemplo, uma toalha ou um lençol, ficar muito fofo. Você tem que exercer uma pressão naquela área. Então pega qualquer material que você tiver em casa. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu tenho à disposição aqui, um tecido. Faz, né, uma região de pressão. Não é para colocar, né, uma coisa muito fofa, porque não vai dar para você comprimir. Então o que resolve pequenos sangramentos é apertar, comprimir aquela região, dar uma leve pressão naquele local e aguardar. Você precisa aguardar 10, 15, 20, 30 minutos. Não pode ficar toda hora, tira para olhar se sangrou e aperta de novo. Tira para ver se o sangramento parou e aperta novamente. Por quê? Porque não dá tempo de formar aquela casquinha de machucado. Então, comprime a região e pede para alguém. Marca aí 15 minutos, 20 minutos, meia hora se for o caso de cortes maiores. E aí você fica comprimindo aquela região sem ficar tirando a mão toda hora. Marca um prazo e só olha depois daquele prazo. Então, pequenos sangramentos em casa, é seguro você, né, tentar resolver com compressão. Caso não pare, procure auxílio médico. Não recomendamos aqui no canal colocar pó de café em cima de machucado, açúcar ou outra coisa como tabaco e fumo, que eu já vi algumas pessoas fazerem, colocar até mesmo terra por causa do risco de contaminação. Pegue uma toalha, uma gaze ou um lençol limpo, lave a região com água e sabão e logo a seguir aplique uma leve compressão. Se parar após um período de 15 a 30 minutos, está resolvido. Caso não pare, procure auxílio médico para te ajudar. Sangramentos como sangramentos na cabeça, sangramentos como no intestino, no estômago, intestinos e urinários, é preciso procurar auxílio médico. A joia em casa provavelmente você não vai conseguir resolver. E não fique aguardando muito tempo pelo risco de uma anemia severa. Procure auxílio para você ser orientado da maneira correta.
precisa parar o remédio por um período, então você precisa, às vezes, de antídoto para o remédio, você só vai saber qual a melhor opção com o auxílio de um profissional, porque se você suspender o remédio sem orientação médica, lembra que a gente tem um coágulo no organismo. Em casos, por exemplo, da pessoa que faz uso de medicação da dose preventiva, ela não está tomando anticoagulante para tratar uma trombose, ela está tomando anticoagulante para prevenir uma trombose. Nesse caso, pode ser até mesmo seguro você suspender a medicação, mas em casos de pessoas que estão em tratamento, ou seja, tem um coágulo na veia, essa suspensão da medicação deve ser feita com cautela e principalmente com orientação médica e em ambiente hospitalar. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia e quer proteger as suas veias, blindar a sua circulação contra a trombose, combater de verdade a má circulação, vou fazer um convite para você ir na descrição desse vídeo, clicar no link para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado de combate à má circulação e que de fato você vai diminuir o seu risco de ter uma trombose e uma embolia. Lá nós vamos te entregar um plano de ação para você colocar em prática, fortalecer as suas veias e blindar a sua saúde cardiovascular. Fica o convite então, vai na descrição desse vídeo, conheça o protocolo antitrombose. Se você não quer perder assuntos como esses de má circulação, trombose e embolia, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações. Se você aprendeu algo importante, clica no gostei, o seu joinha, o like, a sua curtida é muito importante para a gente poder levar informação de qualidade para mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Se você chegou até aqui, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando e a sua pergunta nos comentários. Lá é onde a gente pode trocar algumas informações, selecionar a sua pergunta para vir como resposta dos próximos vídeos. Se você não tem nenhuma dúvida, tá tudo bem. Coloca para mim sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, do que você gosta, o que você não gosta, para a gente trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!